Olha o prejuízo que esse cliente teve. Passou por 3 oficinas, trocou várias peças. Quando chegou aqui, fizemos o diagnóstico e descobrimos que o defeito era uma coisa simples. O que aconteceu com esse carro? Quando o cliente rodava bastante com o carro, acima de meia hora com o carro, quando ele parava, o carro não funcionava mais. Aí ele tem que esperar mais meia hora, 40 minutos, o carro esfriar bem, para daí ele dar a partida. E dava a partida, rodava mais meia hora tranquilo. Toda vez que desligava, dava o mesmo defeito. Levou em várias oficinas, 3 oficinas, trocaram vela, cabo, bobina, fizeram um monte de coisa. E o defeito persistia. Quando ele chegou aqui, a gente fez o nosso procedimento diagnóstico, que isso é muito importante, procedimento, você ter um passo a passo de teste, e descobrimos que o defeito é um filtro de combustível obstruído. Com o filtro obstruído, ele forçava demais a bomba. A bomba trabalhava com uma amperagem, uma corrente muito alta. E ela esquentava demais. A hora que ele parava o carro, ela não conseguia entrar em funcionamento. Ele tem que esperar ela esfriar novamente para daí funcionar o carro. E eu vou mostrar para vocês a pressão de combustível antes do filtro e a pressão depois do filtro. Na saída do tanque, a pressão tinha que dar 4,2 bar mais ou menos, né? Que é a pressão normal de trabalho. Tá com 6 bar de pressão. Agora eu coloquei o manômetro no retorno. Ó. Aqui é o retorno de combustível. O combustível já saiu do tanque, passou pelo filtro e está retornando. Então, olha a pressão no retorno, 4,3 bar aqui, que é o normal do carro. Então, o que acontece? A pressão antes do filtro está bem maior, porque o filtro está entupido, impedindo a passagem de combustível. Mas depois que eu pego o retorno, que é depois do filtro, a pressão volta ao normal. Por isso que é importante você procurar uma oficina que tenha um processo de diagnóstico bem definido. Porque testar uma bomba de combustível é básico. Como que o sistema vai funcionar bem se a bomba não estiver funcionando bem? Então, ou essas oficinas não fizeram o teste da bomba, ou eles testaram de forma errada. Porque se eu testar lá na frente, eu não ia pegar o defeito. Por quê? Porque já está depois do filtro. Então as oficinas erraram? Erraram. Mas o dono do carro também tem parte de culpa nisso. Porque esse filtro de combustível tem que ser trocado a cada 10 mil quilômetros. E muitas pessoas trocam óleo, trocam filtro de óleo e não trocam filtro de combustível. E a grande maioria dos carros, a cada 10 mil quilômetros, você tem que trocar o filtro de combustível. Ou seja, toda troca de óleo você tem que trocar o filtro de combustível. Se ele tivesse feito a manutenção correta, ele não teria passado por esse problema e não teria esse prejuízo. Quanto às oficinas, não tem muito o que você fazer. Você tem que procurar uma oficina que trabalhe, que tenha um processo bem definido de diagnóstico. Mas a manutenção correta do carro está na sua mão. Se você faz a manutenção correta do seu carro, dificilmente você passa por esse tipo de problema. Todos os proprietários se preocupam em trocar o óleo e o filtro de óleo do carro. Mas você se preocupa em trocar o filtro de combustível também em toda a troca de óleo? Deixa aqui nos comentários.